Olá, boa noite. Vamos começar mais uma aula. Vamos ajustar aqui o som, a tela. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma aula virtual. Esta aula está sendo gravada para o nosso site webinar, mas também está sendo gravada para nosso canal no YouTube. Então, sejam bem-vindos nossos alunos que estão em nossa sala virtual. Também seja bem-vindo você que está acessando posteriormente a gravação em nosso canal aqui no YouTube. Temos vários vídeos, vocês estão sendo convidados a conhecer mais outros vídeos que nós temos, cursos. Este de hoje nós iremos tratar sobre as múltiplas faces do trabalho do psicopedagogo institucional. Eu sou a professora Joacindra Barbosa, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação inclusiva, docente superior e psicanalista em formação. Hoje venho convidar vocês a fazer uma reflexão sobre o trabalho do psicopedagogo. Em nossa sala virtual, nós temos 350 alunos inscritos. Gostaria de dizer para vocês que durante o vídeo eu vou estar falando como vocês podem acessar o nosso certificado. Tá? Nós temos um imenso prazer de dividir com vocês conhecimento, trocando experiência. O objetivo dessas aulas é levar aos psicopedagogos brasileiros, estudantes de todas as regiões, reflexões acerca da fundamentação teórica e do trabalho do psicopedagogo. Temos feito um trabalho de levantamento de informações, de pesquisa, onde buscamos entender melhor não só a teoria, mas também a prática, como é que está sendo a atuação e a formação dos psicopedagogos no Brasil. Em nossa sala virtual de aula, para você fazer uma pergunta, você deve digitar jogo da velha antes da pergunta, para que eu veja a pergunta em um local separado e possa responder aos alunos. Tá? Peço aos alunos que façam perguntas somente sobre o tema que você está assistindo a esta videoaula. Você que está assistindo no YouTube, pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida nos nossos comentários. Ou você pode estar nos procurando pelo WhatsApp 8698-224888 ou em nossas redes sociais. Você pode nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram. Em todas as redes sociais nós estamos mostrando e divulgando esse trabalho. Então, muitos alunos estão dando boa noite, estamos muito felizes em vocês estarem conosco. Nós gostaríamos de comentar que nós temos muitas outras aulas que vocês podem estar acessando gratuitamente em nosso canal no YouTube. Porque aqui na nossa sala virtual você não tem a opção de fazer download, nem de baixar esta aula. Já no YouTube você pode estar baixando e vendo num tráfego que sua internet seja melhor, né? Num horário que sua internet tenha aí uma velocidade melhor, porque a qualidade que você pode me ver e me ouvir vai depender da sua transmissão. Esta aula fica gravada e os alunos podem acessar quantas vezes quiserem posteriormente. Então, a gente traz aí para vocês, os nossos alunos que estão em nossa sala virtual, podem ver o banner e os slides que eu vou passando. Vocês podem estar acompanhando e fazendo perguntas sobre o tema que estamos discorrendo. Nós trouxemos aí um cartaz onde mostra um quebra-cabeça, né? E nesse quebra-cabeça tem várias pecinhas e essas pecinhas vão tendo as áreas da atuação do psicopedagogo, tá? Então, a nossa intenção hoje é juntar estas pecinhas de forma que você possa compreender essa atuação desse profissional. Então, como a nossa aula ela é uma aula aberta a convidados também, então nós não temos só profissionais e estudantes. Nós temos em nossas aulas visitantes, aquelas pessoas que ainda estão numa graduação e estão buscando conhecimento sobre a psicopedagogia, aqueles pais que buscam conhecer a psicopedagogia para levarem seus filhos para um atendimento, ou apenas as pessoas que buscam algum tipo de pesquisa nessa área e chegam aos nossos cursos ou ao nosso canal no YouTube. Gostaria de dizer que estas aulas são um oferecimento do Grupo Psicopedagogiando, que você pode estar encontrando material, livros de pesquisa. O nosso site hoje é líder de pesquisa, onde você encontra material sobre transtornos
sobre dificuldade de aprendizagem, sobre todos os setores da psicopedagogia, que é o www.grupopsicopedagogiando.com.br. Também um oferecimento da nossa loja virtual do psicopedagogo.com.br, onde você encontra os melhores produtos de psicopedagogia, desde o projeto de implantação do seu espaço psicopedagógico a todos os produtos que você pode estar precisando para começar os seus atendimentos. Também um oferecimento do Espaço Ludicidade, que é o nosso espaço psicopedagógico em Teresina, Piauí, onde todos estão convidados a conhecer no Facebook a nossa página Espaço Ludicidade. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje refletindo sobre o que é a psicopedagogia. Isso brevemente. Eu gosto de fazer isso. Vocês podem assim pensar, já se não é repetitivo isso que você faz, toda aula você faz essa reflexão que é a psicopedagogia. Eu repito, as nossas aulas são abertas, então pode ser que alguém chegue em nossos cursos ou em nossos canais, por pura curiosidade, se depare com a psicopedagogia e se encante com a psicopedagogia, como nós temos um grande encantamento por esta área. Então, a psicopedagogia, para você que não conhece, é uma área do conhecimento que tem como objetivo estudar tudo aquilo que leva ao não aprender. Então, nosso foco de trabalho são todos os tipos de pessoas que têm, por algum motivo, uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem. Claro que a psicopedagogia vai atuar em cima da aprendizagem humana em vários setores, que é o que nós vamos mostrar aqui. Mas o nosso objeto de estudo é a aprendizagem humana em todas as suas dimensões. E, consequentemente, as pessoas que não conseguem aprender de alguma forma. Então, quem é que pode ser psicopedagogo? Quem é esse profissional? Eu estou estudando uma graduação e eu gostei dessa área. Então, como é que eu vou me tornar um psicopedagogo? O que me leva? Como é que eu posso chegar a essa profissão? Tá? Então, você que é aluno de graduação, você pode estar procurando na faculdade da sua cidade ou à distância, já existem os cursos de psicopedagogia. É uma especialização. Nós temos no Brasil já há 2 anos, eu acredito, que nós já temos aí 3 faculdades oferecendo o curso de graduação. Ainda está iniciando, engatinhando no Brasil, a graduação em psicopedagogia. Mas você que faz uma graduação pode procurar o curso de especialização. Tá? A especialização ela deve ter 450 horas no mínimo. Por quê? As especializações, de acordo com o MEC, podem ter 360 horas. Entretanto, a psicopedagogia é uma exceção, porque é uma lei que está regulamentando a profissão. Se a lei diz que, no mínimo, o curso deve ter 450 horas. A lei não prejudicará quem já fez algum tipo de curso de psicopedagogia com menos 450 horas. Mas a partir de agora, dê prioridade, você que vai começar um curso ainda, então busque aquele curso que tem mais de 450 horas. Nós indicamos aqueles cursos que têm até 600 horas. Quanto mais horas, melhor a qualidade desse curso será. No decorrer desta aula, você vai entender isso. Tá? Por que eu sempre digo para você optar por um curso que tenha mais quantidade de horas e que lhe ofereça, no mínimo, um estágio. Então, a formação do psicopedagogo, ela se dá de acordo com essa carga horária, que vai variar entre 1 ano a 1 ano e meio, a nível de pós-graduação. Os cursos variam entre 180 a 250 reais. É um curso que abrange que áreas? Qualquer pessoa de graduação pode fazê-lo? Não. Tá? Quem pode fazer o curso de psicopedagogia são graduados até ou que esteja no 8º período, se já na reta final de sua graduação, que sejam pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos ou licenciaturas, qualquer uma licenciatura. Deve ser pessoas advindas dessas profissões. Tá? Então, você faz a sua especialização em psicopedagogia.
nós vamos ver que na formação de psicopedagogia, nós temos aí algumas críticas, tá? Por quê? Porque hoje no Brasil existe uma separação. Você pode escolher entre fazer psicopedagogia clínica ou você faz psicopedagogia institucional. Ou outros oferecem psicopedagogia institucional e clínica. Ainda tem uns cursos que botam institucional, clínica e hospitalar. O que é um erro? Porque o hospitalar é um curso institucional. É uma parte da instituição. Então, a nossa crítica é que os cursos de psicopedagogia não deveriam ter essa divisão. Elas deveriam ser um curso só de psicopedagogia, tá? Por quê? Nós vamos ver que durante este curso nós vamos estar mostrando o que é o trabalho do psicopedagogo institucional e paralelo a ele o do clínico, fazendo uma análise comparativa, e você vai ver que é preciso, para você ser um psicopedagogo institucional, você precisa do conhecimento clínico. E para você ser um psicopedagogo clínico, isso não quer te dizer que você não tem que ter o conhecimento do psicopedagogo institucional. Então, é uma área que tem que andar juntas. A nossa lei, que é a 3.512, que é a lei que regulamenta a profissão, está aí aguardando, né, no Congresso Nacional, ela não faz essa distinção de o que é o psicopedagogo clínico e o que é o psicopedagogo institucional. Ela fala curso de psicopedagogia. Então, o ideal é que os certificados de psicopedagogia trouxessem apenas a palavra psicopedagogia para que desse a intenção de que é as duas áreas. E dentro da sua carga horária, dentro da sua grade curricular, viessem disciplina das duas grades, tá? Então, eu vou agora mostrar para vocês a nossa fundamentação da aula teórica de hoje. Eu trabalhei hoje com a Nádia Bossa, tá? Vou mostrar esse livro para vocês, porque eu não tenho capa, meu livrinho não tem capa, porque ele não é novo, mas é o Psicopedagogia no Brasil, da Nádia Bossa, tá? Que eu usei muito hoje para a nossa fundamentação teórica. Eu usei o Psicopedagogia Clínica Convergente, a Epistemologia Convergente, do Jorge Visga. Eu gosto de mostrar a fundamentação teórica, porque aí vocês também vão tendo embasamento teórico e buscando leituras, tá? Nós trabalhamos também psicopedagogia empresarial, da Marília Maia, tá? Nós trabalhamos também psicopedagogia institucional aplicada, da Heloísa, tá? Trabalhamos esse trabalho institucional, psicopedagogia institucional, da Denise Goulart, que é um trabalho que ela vai mostrando uma experiência, um trabalho para a faculdade, então ela vai mostrando a experiência dela, um relato de experiência. Esse também é um relato de experiência de uma faculdade, psicopedagogia institucional e mercado de trabalho, tá bom? É um trabalho institucional, é um trabalho de vários psicopedagogos, alunos e professores, e tem um capítulo especificamente sobre a psicopedagogia institucional e o mercado de trabalho. Trabalhamos também com psicopedagogia institucional da Olivia Porto, tá? Que é um dos mais usados. Trabalhamos 2 livros da Olivia Porto, Base da Psicopedagogia. Trabalhamos também o livro de Sara Paim, tá? Diagnósticos e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Esse é um livro que você deve, é exigência que você tenha, tá? Nós trabalhamos também esse livro, que é Psicopedagogia Institucional, Ciência e Fé, que é um trabalho até interessante, assim, apesar eu tive um pouco receio da questão da mistura da religião, mas a proposta é bem interessante, no final ela traz um projeto de psicopedagogia institucional, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje os conceitos e as teorias, mas esta aula ela não visa a gente só reproduzir este conhecimento. Aqui não é uma reprodução do que está sendo lido, é uma análise do que está sendo lido, é uma análise do que nós temos observado na prática, é o contato dia a dia dentro dos grupos do WhatsApp, as discussões, do grupo psicopedagogiano que discute em suas palestras virtuais, na experiência que temos vivido, ao contato que eu tenho com inúmeros psicopedagogos no Brasil inteiro. Então, eu tenho conversado e tenho refletido com esses psicopedagogos
a necessidade de uma reflexão, de uma discussão em cima do trabalho do psicopedagogo institucional. Eu gosto de dizer também que quando a gente lê uma obra, a gente lê um livro, a gente não quer dizer que você aceite aquilo sem nenhum tipo de discussão. Você tem que ter uma análise crítica do que você está lendo e você tem que ter ideias sobre aquilo e retirar daquilo as entrelinhas do que o autor está falando, mas também conhecer a realidade. Em que ano ela foi escrita, em que momento ela foi escrita. Vou dar um exemplo. Você pega o livro de Sarah Paim, que é esse. Tá? Esse livro é de uma realidade clínica e de uma realidade da Argentina. Tá? Então, é um relato da experiência dessa psicopedagoga dentro daquela formação que ela teve, que é uma formação completamente diferente nossa brasileira. Tá? Então, quando a gente lê, eu tenho lido muitos livros sobre psicopedagogia e eu tenho percebido que muitos autores eles vão só reproduzindo, eles vão só repetindo, tá? O livro da Nádia Bossa, né, que é Psicopedagogia no Brasil, ela faz muitas reflexões que nós vamos fazer hoje aqui. E essa reflexão ela já fazia em 1990. Nós temos 14 anos depois que ela escreveu esse livro e as discussões que ela já fazia. Uma das discussões que ela traz nesse livro, Psicopedagogia no Brasil, é sobre a formação. Né? Sobre a quantidade de horas da formação, sobre a disciplina da formação, como essa formação está sendo feita, a qualidade dessa formação. Tá? E aí a gente faz uma crítica, né, a essa qualidade da formação. A construção do projeto de lei que regulamenta a psicopedagogia, nessa construção dele, era para haver uma melhoria de qualidade. O projeto de lei é para trazer o que a Nádia Bossa, lá em 1990, estava falando, de orientação. Naquele período já existia essa não orientação, essa mistura de teorias, as faculdades já jogando isso para o meio capitalista, então já existia essa preocupação. De 14 anos para cá, né, de 1990, que já é um livro de uma reedição de anos anteriores, a gente tem uma explosão de faculdades, tanto nível presencial como nível online. Então, nós temos uma explosão de faculdades, onde muitos oferecem psicopedagogia sem estágio, outras fazem estágio, mas o professor nem supervisiona, outros fazem material de trabalho de institucional, coloca uma grade só institucional e coloca o aluno para fazer um estágio dentro de uma escola, exige que aquele aluno faça estudo de caso praticamente clínico, ou por não dizer clínico mesmo, tá? Então, é uma discussão que a gente vai vendo que existem muitos pontos ainda a se perguntar, a mostrar, mas que nós, psicopedagogos, infelizmente, faltamos orientação, faltamos organização de classe, porque não temos ainda, né? Não temos ainda sindicatos, nós não temos um conselho federal, né? Organizações de classe ainda para organizar. Então, deixa que a formação fica vaga, fica solta, onde cada faculdade, existe até uma diretriz que foi feita nos anos 90 para os cursos, só que essas diretrizes não são obedecidas, né? Falando do projeto de lei, de uma construção desse projeto, é a melhoria dos cursos. Então, aí, a gente acredita que mais horas de aula, mais o aluno vai estar em contato com a teoria, contato com os professores e tendo a oportunidade de discutir e aprender mais sobre a psicopedagogia. Então, o projeto de lei original trazia 600 horas. Então, o projeto original ele é de 1998, mas ele vem sendo construído desde o final da década de 80. Então, o projeto original trazia 600 horas. O projeto original ele foi modificado em 2010. Em 2010, ele foi modificado, mas foi continuando colocando essa questão de 600 horas. E em 2014, agora em fevereiro, ele foi à votação,
ele passou na votação dos deputados, ele passou na votação dos senadores. No final, depois que ele passou tudo, o projeto sofreu uma alteração. A gente até brinca assim, da calada da noite, né? O projeto sofre uma alteração e esse projeto de 600 horas passa para 450 horas. Então, a gente, infelizmente, nós psicopedagogos e vocês, futuros psicopedagogos, estudantes, é que perdem com isso. Eu sempre digo, não tenha pressa de fazer um curso rápido, não tenha pressa de entrar no mercado, porque o mercado da psicopedagogia é um mercado competitivo ainda. Por quê? Porque o público ainda é pequeno, porque as pessoas não conhecem. O público é pequeno quando a gente diz aquele público que procura o teu serviço. Tá? Não, porque é imensamente, né, enorme o campo de atuação do psicopedagogo e a necessidade social. Mas, infelizmente, nós temos uma concorrência grande, a gente tem ainda muita dificuldade de atuação porque a sociedade não conhece o nosso trabalho. Então, é preciso que a gente esteja divulgando isso. E uma das nossas percas nós tivemos duas grandes percas no nosso projeto de lei, né? A primeira foi a questão das horas, porque com a obrigatoriedade, com uma lei obrigando, as faculdades, elas teriam que se adaptar à lei, elas seriam obrigadas a se adaptar, tá? Com um curso de 600 horas, vamos ganhar em qualidade. Para vocês terem uma ideia, a primeira especialização no Brasil, ela foi no Rio Grande do Sul, tá? E aí, lá, a Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, o curso era 1.580 horas, por aí. Olha o tamanho desse curso, gente. É um curso de mais de 2 anos, com uma formação. Lembrando que o Brasil é o único país onde a psicopedagogia é especialização, tá? No Portugal, onde ela existe a graduação, aqui pertinho na Argentina, ela é uma graduação, que ela é nossa mãe. A psicopedagogia brasileira, ela veio, as suas origens, a sua influência total, toda a nossa teoria, toda a nossa fundamentação, todos os nossos estudos são fundamentadas na Argentina. Então, lá na Argentina, são 5 anos de formação. E a formação, ela vai da pedagogia, da psicologia, da psicanálise, é uma gama imensa de conteúdos e de uma formação profissional. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente lê esses livros que são de origem argentinas, como esse, como o de Alicia Fernandes, tá? São de origem argentina. Esses psicopedagogos lá, eles têm uma formação diferente da nossa formação. Então, a nossa formação, ela é uma formação ainda decadente, ela ainda é uma formação que precisa mudar, que precisa ser reajustada. Infelizmente, com essa perca da lei, vai demorar isso acontecer. Existem muitos cursos bons, não vamos generalizar. E também depende do aluno. Não interessa se o curso pode ser o melhor curso que for, mas se o aluno não se interessa, não adianta. Mas é necessário que as faculdades, eu tenho recebido e-mails de faculdades que têm um curso de 360 e se negam a completar o para 450 horas, tá? Então, aí é preciso que a gente tenha união, que a gente tenha fiscalização. E a segunda coisa que nós psicopedagogos, eu, você, todos os psicopedagogos perdemos no nosso projeto de lei, é que a última cláusula, do nosso último artigo do nosso projeto de lei era a criação imediata do nosso Conselho Federal de Psicopedagogia. Ele foi tirado, sem ninguém saber por quê, sem dar uma explicação à categoria, isso foi tirado do projeto. A explicação é que seria mais fácil a nossa presidente Dilma assinar, porque com a criação de mais uma autarquia aí federal, iria trazer mais ônus para o nosso estado, para o nosso país, e poderia ser que ela não assinasse. Ou seja, até hoje este projeto de lei não foi assinado, até hoje esse projeto de lei está à espera, já está aí com mais de 20 vezes recusado e arquivado na Câmara, tá? Não é nem na Câmara, no Senado, desculpa. E aí? Quando ele for aprovado, né? Vai ser quando?
quando vai ser sancionado. E quando for sancionado, vai ser um projeto de lei que serve para quê, né? Claro, eu estou generalizando e colocando a questão do Conselho Federal, porque não está no projeto não quer dizer que o Conselho não possa ser criado. E deve ser criado. Eu sou defensora da criação do Conselho Federal, porque ele é o único órgão que pode fiscalizar, que pode criar diretrizes para concurso, para as faculdades, questão salarial, questão de hora de atendimento. Ele é que é o órgão colocado nessa circunstância, nessa organização, para colocar e organizar todos os psicopedagogos, tá? Então, na formação, atualmente é feita dessa forma no Brasil. Existem mestrados na área da psicopedagogia, né? Aí não são muitos, mas já existem, tá? Então, o psicopedagogo, ele tem toda uma gama ainda de conhecimento, é uma área que cresce, é uma área que, com a aprovação da lei, vai crescer mais ainda, porque deixa de ser só uma especialização. É diferente você ser pedagogo e você ter aí uma especialização em supervisão, em gestão, é completamente diferente. Você vai ser psicopedagogo, você vai ser um profissional. Hoje você ainda é considerado uma ocupação, né? Tá aí o Código Brasileiro de Ocupação, que nós temos, o CBO, para nós usarmos em nossos carimbos, para que isso aqui nos representa que nós somos ocupação ainda no Brasil. Com a lei, não, nós seremos profissão. E com a criação dos conselhos federais, nós teremos representatividade e os nossos números individuais. Tá? Então, você que está pensando em fazer uma pós-graduação, pode ir pesquisando a área da psicopedagogia. É uma área que cresce, é uma área que tem mercado de trabalho, é uma área que tem está começando um reconhecimento, um processo de reconhecimento jurídico. Então, tende só a crescer. Nós temos aí um vídeo no nosso canal que fala mais desses aspectos de legalização, quanto é que ganha, qual é a margem que você pode estar tendo de lucro. Nós te convido aí a vocês estarem vendo no YouTube mais um dos nossos vídeos sobre são os fundamentos da psicopedagogia, o que é a psicopedagogia, tá? Vou ler aqui algumas perguntas, tá? Antes da gente passar para o próximo slide, nós temos algumas perguntas. Alguns colegas perguntam sobre se há discordâncias dos outros conselhos, como o Conselho de Psicologia, para estar criando. Nós sabemos que nós vivemos num país onde tudo é política e tudo existe em acordos políticos, né? Então, eu não sou uma pessoa indicada para dizer se há ou se não há. Durante muitos anos, eu li em muitos outros locais que o Conselho de Psicologia era contra a formação que o psicopedagogo fosse um profissional. Só que hoje nós temos inúmeros psicólogos que são psicopedagogos. Então, eu acredito que a vertente hoje, o Conselho de Psicologia, eu acredito que ele não ande mais nessa linha de bater de frente com a psicopedagogia, porque isso já está batido. Nós ganhamos mercado, nós tratamos reconhecimento, nós já somos um profissional instalado na sociedade. Então, dizer que nós não vamos atuar e nos limitar à nossa atuação, eu acredito que esse não é o caminho, né? Até porque hoje a quantidade de psicólogos que são psicopedagogos é muito grande, né? Então, cabe a eles e a nós a termos ética e trabalho, de sabermos as limitações do nosso trabalho, que é uma grande preocupação dentro do campo da formação do psicopedagogo, que é esse o objetivo das nossas aulas, desses nossos vídeos, é estar orientando a você qual é o limite da nossa profissão, até onde é que o psicopedagogo vai, tá? Então, nós temos aqui, os nossos alunos estão aqui colocando bastante informações, trazendo, nós temos a nossa sala de aula, a gente tem um bate-papo e os alunos podem estar conversando entre si, trazendo sugestões para eles, tá? Nós temos aqui uma pergunta, vou ler a pergunta, tá?
Segundo o Código de Ética do Psicopedagogo, existe o curso de psicopedagogia. Ele fala em psicopedagogia clínica e institucional, que atua na área da saúde educacional, que esses dois são indissociáveis. E no artigo 4º, a partir de 96, foi extinta a obrigatoriedade de estágios. Bem, eu quero colocar duas coisas sobre essa pergunta que a Silvana está colocando. Em primeiro lugar, o Código de Ética não é do psicopedagogo, tá? É o Código de Ética da ABPP. É um Código de Ética feito para aquela instituição. Como a psicopedagogia ela não tem ninguém que lhe represente, assim, não tem um conselho, não tem um sindicato, não tem organização de classe, então a ABPP, que não é uma organização de classe, ela é uma ONG, ela é uma organização não governamental com caráter científico, tá? Vamos entender isso. É uma organização de caráter científico que traz aí diretrizes. Tá? Ela traz aí organização de eventos, de literatura, tá? Então, ela teve o seu papel aí fundamental até nós chegarmos nessa regulamentação, foi claro, com o trabalho da ABPP. Mas quem traça essas diretrizes, quem estabelece o que se deve seguir ou não, são os conselhos de profissão, tá? Então, aqui, no artigo 4 de 96, na nossa lei da regulamentação, ela não fala em estágios. Ela fala quem pode exercer, tá? Por quê? Porque não é a lei, ela diz quem é o psicopedagogo, é aquele que já é formado, tá? Então, aí a gente vai colocar, aí onde eu entro, a necessidade de um conselho para regular, para dizer o que deve ser feito e como deve ser feito. Porque se houver diretrizes a partir de um órgão que tem poder jurídico para fiscalizar, para punir quem não cumpre, aí a gente tem uma organização. Porque se houver só diretrizes de entidades que não têm caráter representativo, essas entidades elas só dão, é só uma direção, é só uma orientação. Ou seja, se é uma orientação, segue quem quer. Quem não quer, não segue. É por isso que tem faculdade que não oferece o estágio. Tá? Então, nós vamos colocar aqui, tem uma outra pergunta que diz, tem graduação em fonoaudiologia e especialização em psicopedagogia. Posso atuar? Sim. A lei é bem clara. Se você tem psicologia, pedagogia, fonoaudiologia, licenciatura, você pode atuar. Mas, antes da lei, que já se formou sem ter nenhuma dessas, você é assistente social, você é qualquer outra função, mas você já tem o seu certificado registrado, pronto, acabou-se. Você pode atuar, tá? Qual a diferença? Tem a Maricela, nós estamos perdendo um pouco, nós ainda não estamos fora do foco totalmente da aula. Vamos já voltar para o nosso tema de hoje, tá? A pergunta da Maricela é uma pergunta assim, qual a diferença e a importância das associações, do sindicato e dos conselhos para impulsionar a nossa regulamentação? Eles são imprescindíveis, tá? Lembrando que não existe só a ABPP, ela só é a mais conhecida, a Associação Brasileira de Psicopedagogia. Ela só é a mais conhecida devido à organização dos seus eventos. Mas nós temos no Brasil outras associações. Nós temos a Associação de Psicopedagogia e Psicanálise do Pernambuco, nós temos a Associação de eu tenho até um vídeo que eu fiz a descrição do nome, que eu não me engane, mas tem outras. Não sei se eu recebi um e-mail de uma outra associação que também faz esse trabalho de eventos, de organização científica, tá? Então, os conselhos é muito diferente, porque é um órgão de regulamentação, é uma autarquia governamental, né, onde as pessoas que estão ali devem estar atuando na fiscalização, na organização da categoria. Assim como existem os conselhos dos médicos, o conselho de psicologia, o conselho de fono, tá? Então, a nossa luta é para que também haja o Conselho Federal de Psicopedagogia, junto com os seus conselhos regionais, e não associações. Associações vai continuar tendo com o papel que é dela,
que é o papel de organizar seus eventos e comunidade científica. Tá? É esse o papel da associação. E os sindicatos é de suma importância a organização sindical. Por quê? Nós lutamos para que o psicopedagogo seja colocado em diversos ambientes. Mas para que vai adiantar se não houver quem lute pelos seus direitos? Você vai, se não tem sindicato, você vai ser oprimido pelo seu patrão. Seja ele um patrão privado ou seja ele um patrão federal, municipal, estadual, que é o Estado. Tá? Então, a construção dos sindicatos é necessária para que a gente esteja na luta contra a desigualdade, contra a valorização da categoria, contra a construção de carga salarial, para que cada concurso não esteja dando o que quer. Quem constrói acordo salarial são as convenções coletivas de sindicatos. Não é uma associação e nem é um conselho. Tá? Quem faz acordos entre patrão e empregado, quem estabelece carreira salarial, quem estabelece acordo de piso salarial, são lutas sindicais. Então é importante que você, psicopedagogo, organize na sua região os sindicatos de psicopedagogia. Independente que a lei seja aprovada ou não, as organizações sindicais podem se organizar e funcionarem perfeitamente. Serão até um importante passo para que a gente se organize, se una, não em torno só da regulamentação, mas em torno da valorização da categoria como toda. Tá? Aline pergunta assim: professora, a gente pode dar aula nos cursos de pós-graduação de psicopedagogia? O que faz você dar aula no curso de psicopedagogia se você tem docência superior? Você pode ter psicopedagogia, não interessa quantas horas, mas se você não tem um curso de docência superior, você não pode dar aula numa faculdade, porque você precisa de um diploma de docência superior para ser um professor de docência superior, né? Sabemos que, na realidade, encontramos professores que não têm, né? Nós temos aí carência de mestres e doutores na área, então nem sempre os mestres e doutores têm uma docência superior. Mas como chega o mestrado, né, é um grau aí acima do estrito sensu, então as faculdades necessitam ter aí no seu corpo docente um número X de mestrados e doutorados. Agora, se você tem só especialização, é necessário que você tenha aí uma especialização em docência superior. Tá? Nós temos aqui mais algumas perguntas. Tá? Vamos voltar ao nosso tema. Tá bom? Então, tem muitas perguntas, senão a gente foge do tema. Tem bastante perguntas. Então, vamos voltar aqui, nós já vimos o que é a psicopedagogia, qual é a nossa formação, como é que você que quer chegar a esta área, tá? Então, amigo, a gente pode aqui, já fizemos até uma bonita reflexão, qual é a função do psicopedagogo. A gente já esteve falando um pouquinho, tá? Então, o nosso objeto de estudo é a aprendizagem, o aprender. O aprender é em todo momento de nossas vidas, desde o momento ultraterino aí, a gente já começa a aprendizagem. Então, o psicopedagogo, a função dele é trabalhar com a aprendizagem humana. Mas nós sabemos que nesse percurso da aprendizagem humana, existem fatores que vão trazer a dificuldade de aprendizagem e vão fazer a pessoa não aprender. E se ela não aprende, ela é levada ao fracasso escolar. Então, a psicopedagogia ela veio da necessidade de onde a pedagogia e nem a psicologia conseguiam alcançar o sucesso escolar. Então, a psicopedagogia ela veio aí da França, nós somos filhos da Argentina, tá? Aí da psicopedagogia argentina, mas nem sempre nesse contexto de buscar soluções para o fracasso escolar. Tá? Claro que na Argentina ela teve momentos diferentes. Ela começou com essa questão escolar, depois ela foi avançando até chegar
a área médica, que foi no momento da década de 70 que ela chega ao Brasil, ela chega com essa característica mais da área da saúde. Tá? Por isso que a literatura de psicopedagogia que nós vemos do Jorge Visga, da Alicia Fernandes e da Sara Paim, quando você lê, ela é um trabalho voltado para a área clínica, porque na psicopedagogia argentina, o psicopedagogo é preparado para atuar mais na área da saúde, na área médica. Tá? Então, aqui no Brasil, nós temos uma realidade bem diferente. Tá? Então, aqui a gente teve a construção da psicopedagogia também em busca de soluções do fracasso escolar. Então, a função desse profissional é encontrar soluções. Né? É buscar, é entender o porquê essa pessoa não aprende, porque esse grupo não aprende, porque essa instituição está tendo todos esses problemas levado ao fracasso escolar. Então, ao fracasso da aprendizagem, porque a aprendizagem não é só escola, né? A aprendizagem é qualquer ambiente. A gente aprende a todo momento, na família, na igreja, na empresa, no hospital, o tempo todo nós estamos em situações de aprendizagem. Então, o psicopedagogo é um profissional que vai trabalhar em vários campos, em vários setores, em vários momentos da aprendizagem dos seres humanos. Tá? Então, vamos passar mais um pouquinho, nós nos detemos muito a outros pontos, tá? Então, antes da gente ver a atuação do psicopedagogo institucional, é preciso que a gente faça uma pequena reflexão, que eu não vou me alongar muito, mas é preciso, tá? Recentemente, eu fiz um artigo sobre psicopedagogia clínica escolar. E aí, eu comecei a receber vários comentários, tipo, que isso? De onde você tirou isso? Tá? Por quê? Porque criou-se um dogmatismo de separar o que é clínico e o que é institucional. E eu não vejo como a gente separar isso. Aí, eu ouvi uma pessoa dizer assim, o clínico não atua no institucional, o institucional não atua no clínico. Isso é um erro. Em toda a literatura que você vê, as literaturas fundamentadas, não aquelas que repetem o que as outras dizem, mas se você pegar a literatura fundamentada, eles não dizem isso. Eles não dizem que o psicopedagogo clínico não pode atuar numa escola e nem diz que o psicopedagogo institucional não pode ter o seu espaço. O que está errado é o dogmatismo que se criou em cima disso. Tá? O que está errado é como a formação está passando isso. Está fazendo com que o trabalho do psicopedagogo institucional seja só preventivo. E que o trabalho do psicopedagogo clínico seja só curativo. E isso é um erro. A função do psicopedagogo é uma só. A gente não pode separar ela. Se nós trabalhamos com a aprendizagem e temos a função de buscar os caminhos que levam essa aprendizagem ao sucesso, nós temos que trabalhar com prevenção e temos que trabalhar com a parte curativa, a terapia. Não importa no ambiente. Então, o que eu percebo muito nos cursos é que os cursos trabalham com textos. Você não trabalha com o livro do autor. Você nem compra o livro do autor, né? Você pega, lê um texto e interpreta só aquele texto. Aí o professor não traz uma discussão da fundamentação teórica. Ele passa a fundamentação, ele lê aquele livro como se aquele livro fosse uma bíblia que traz a verdade. E às vezes o professor traz um livro que traz o resumo do resumo de alguém que já disse lá atrás. Ou seja, a nossa função de professor é trazer a discussão, é instigar você, aluno, a tirar as suas próprias conclusões também, de trazer a problemática, de fazer você raciocinar, de fazer você pensar, para aí, tem algo de errado nisso aqui. Então, muitos alunos nas salas de aulas não reclamam, não falam, não discutem com o professor. Por quê? Porque aceita aquilo como uma única verdade. Não pode. A gente tem que estar refletindo e vendo as características daquilo que a gente lê
quem é essa autora, onde ela mora, em que condições ela escreveu isso, que linha ela segue, tá? Então, no meu curso que eu fiz, eu ouvi isso claramente. Psicopedagogo clínico é isso, psicopedagogo institucional é isso. E na prática, ao conversar com as pessoas, ao ler, ao buscar a literatura, ao ler aquilo que está escrito sobre psicopedagogia, não diz isso. Alguns dizem que a psicopedagogo clínico tem que atuar assim, mas nas entrelinhas daquilo que você vai ler da fundamentação, os autores, como Nádia Bosta, ela vai colocando o que é o clínico e a terapia e a prevenção são algo juntos, tá? Então, o que é clínico? Essa palavra clínica, ela vem de clinique, cliner, né? E ela vem da área médica. Ela vem de que aquele que cuida, aquele que escuta, por isso que nós falamos na escuta psicopedagógica, tá? Aquele que escuta, aquele que acompanha aquele que está doente. Então, muito das literaturas que você lê de psicopedagogias mais antigas, você vai encontrar essa palavra paciente. Outras falam cliente e as mais atuais falam aprendente. São concepções que vão mudando. Aí já é uma análise do que vai se falando. Então, se você pegar os livros de literatura psicopedagógica dos autores argentinos, eles vão chamar pacientes, né? Por quê? Porque eles vêm aí de uma tradição do ramo aí da médica, né? De uma visão ainda médica, tá? Mas mesmo assim, eles já vão... O Jorge Visga, na epistemologia convergente, ele traz especificações, o que é o consultório, o que é o espaço, né, psicopedagógico, tá bom? Então, isso me refletir, eu não gosto dessa palavra consultório psicopedagógico, tá? Eu percebo que muitos psicopedagogos incorporam isso de uma forma clínica que, ao meu ver, não é uma forma boa. Porque eu acho que o psicopedagogo ele não pode se desvincular. Eu tenho uma formação clínica institucional, mas eu não acho isso diferente. A minha formação é psicopedagogia, então eu me sinto capaz em atuar nas duas áreas. E deve ser assim. Eu acredito que o psicopedagogo não deve ser preparado para enfrentar só uma situação. Ele deve ser preparado para diversas situações. Para você fazer um concurso para uma ONG, para você fazer um concurso para o governo do estado, para você fazer um concurso a nível federal, e que você assuma e que você esteja capacitado a lidar com aquela situação que você vai ser inserido. Porque o que nós temos visto é que as pessoas passam nos seus concursos, tem lá, psicopedagogia é um trabalho profissional. Aí a pessoa passa no concurso, chega lá, não sabe o que vai fazer. Então a gente se pergunta como é que está sendo feito essa formação desse psicopedagogo, que chega nesses ambientes de trabalho e não sabe o que fazer. Eu não coloco só culpa nesse profissional, eu coloco culpa no processo de formação que fez essa separação. E eu vou mostrar para vocês que separação é essa, como foi que foi feita essa separação, tá? Então, a Nádia Bosta ela vai falar da prática clínica, né? E que essa prática clínica nossa, ela não é uma prática clínica do consultório clínico, tá? A prática clínica é o que vai ser a personalidade do profissional psicopedagogo. Que você trabalhar dentro de uma escola não vai te dar o título psicopedagogo institucional. Ah, eu não sou clínico. Não, você tem uma atuação clínica, porque você vai investigar a queixa, você vai levantar instrumentos que você possa ajudar aquela professora, aqueles aprendentes. Isso é um trabalho clínico. Levantar instrumento, aplicar instrumento. Então, são discussões conceituais que nós devemos estar fazendo. Por quê? Porque na medida que a gente não discute, a formação sai errada. Você não discute com o professor, você não discute com a coordenação, você não melhora o curso da sua cidade, e aí você não discute com outras pessoas, ou você se limita a entender que é só aquilo, tá? Então, a gente tem que abrir a mente para entender.
O Jorge Wiesken, em epistemologia convergente, na parte ele vai dizer o que é o espaço, tá? Ele vai dizer o que é o espaço do psicopedagogo. E ele vai mostrar que o consultório é uma extensão do psicopedagogo. Ele não precisa ser um espaço, a minha sala fechada, no que eu chamo de clínica. Tá? Então, o espaço psicopedagógico ele pode ser uma sala em qualquer outro local, ele chama até a rua. A rua é o ambiente onde o psicopedagogo vai atuar. Tá? E a Nádia Bosch também coloca isso. Tá? Então, outros termos, eu tive lendo muita bibliografia no livro Intervenções Clínicas, elas chamam de ambientes, né? É um ambiente de aprendizagem. Tá? Então, é ambiente de aprendizagem. E aí, a gente vê que muitos psicopedagogos que tenderam para esse lado clínico, médico, tornaram seus ambientes muito médicos. Né? Esqueceram que é um ambiente de aprendizagem. É um ambiente onde o sujeito, o seu objeto de estudo é a aprendizagem. Você não pode fugir desse foco. Tá? Então, o consultório, você tem que ir desmistificando essa ideia de que quando você fala do trabalho do psicopedagogo, você pensa logo num psicopedagogo dentro de uma clínica ali fechado. Não. O trabalho do psicopedagogo é em inúmeros espaços. E ele pode estar trabalhando preventivamente e terapeuticamente. O que vai diferenciar é o foco do seu trabalho, o objetivo, os instrumentos e a adequação desse ambiente, que deve ser, né, epistemologia convergente, o Jorge Wiesken traz, como é que tem que ser esse tamanho, como é que tem que ser o local, como é que ele tem que ser ambientalizado, tá? Então, a gente tem que aí adaptar. Eu gosto do termo espaço psicopedagógico, porque espaço, ele me traz uma conotação de ambiente, de algo maior, de algo que não é relacionado a uma doença, tá? Até porque dificuldades de aprendizagem não são patologias. Tá? Então, o psicopedagogo ele não pode se afastar também da área escolar. Ele não pode só ficar lá na área escolar, mas ele também não pode ficar só na área clínica. Ele não pode fazer essa distinção tão grande como se tem feito. Tem psicopedagogo clínico que faz a sua atuação só dentro do seu, que eles chamam de consultórios, e eles nem pisam na escola. Né? Não faz o vínculo com a escola, só faz com o pai e com o sujeito que está ali em observação e terapia. Então, assim, não podemos desvincular que o trabalho da psicopedagogia é um trabalho com a família, é um trabalho com a escola, é um trabalho com o sujeito, é um trabalho com o ambiente. Então, são inúmeros aí que o psicopedagogo é um profissional que tem que estar preparado para trabalhar. E aí, a formação psicopedagógica é preciso que os cursos trabalhem os textos originais, que discutam, que vejam a fundamentação, tá? Por quê? Porque se você segue, nós temos a epistemologia convergente, e ela diz, a orientação do professor Jorge Wiesken é que você conheça a psicologia social, que você conheça a psicanálise, que você conheça a linha do Jean Piaget, tá? Então, é preciso que você conheça tudo isso. Você trabalha EOCA e nem sabe o que está fazendo ali. Então, é preciso que o psicopedagogo esteja preparado também a parte da teoria, que ele conheça, que ele tenha conhecimento científico para saber o que está fazendo, tá? Então, não é um conhecimento, claro, como eu estou discutindo. Não é um conhecimento que você não possa enriquecer, trazer ideias, discutir, discordar. É assim que nós construímos conhecimento. Conhecimento se constrói na dialética. Eu discordo disso, você concorda daquilo. Então, é nessa construção que a gente constrói novos conhecimentos. A mudança, a modernidade, nós passamos 1 milênio de Idade Média. E ela só saiu quando houveram pessoas que disseram isso está errado, a Terra não é assim,
por mais que aquilo trouxe consequências. Então, é preciso, para que a gente construa a psicopedagogia, ela não pode ter uma fundamentação teórica parada. Ela tem que ter construção, discussão, novas pesquisas, novos conceitos, novos projetos. Então, é preciso que nós, psicopedagogos, também estamos produzindo material. E aí eu trago a última discussão, que é o diagnóstico psicopedagógico. Essa palavra diagnóstico, ela é até meio que muitos se restringem a falar essa palavra diagnóstico. Houve até bastante rejeição, porque o nosso projeto de lei traz essa palavra diagnóstico, tá? Mas essa palavra diagnóstico, ela significa investigação, ela não é exclusiva da área médica, que a gente não possa utilizá-la, tá? Ela significa que eu estou investigando, que eu estou buscando. Diagnóstico psicopedagógico é o processo de investigação de uma queixa, seja ela qual for. O que é queixa? Tá? Queixa é uma reclamação, é alguma coisa que chega até o psicopedagogo que não vai bem. Tá? Seja ela pelo pai, dizendo que aquela criança não está bem, que aquela criança não está lendo, que aquela criança está tirando nota baixa, seja toda uma empresa que não está rendendo, os profissionais não estão se dando bem, que estão com dificuldade, sejam crianças que estão vindo de locais de retenção de menores. Então, não importa qual é o ambiente, vai haver uma queixa e o psicopedagogo vai aí fazer um diagnóstico. Ele vai levantar hipóteses, usar instrumentos para buscar, dentro de uma investigação, que isso possa ser levado para ele entender esta queixa, entender o que está acontecendo nestas queixas, para aí ele fazer uma devolutiva a quem está levando a queixa para ele e ele buscar formas de intervir em cima daquela queixa. E isso é o diagnóstico. Mas o diagnóstico, ele também não precisa ser só da queixa. Ou ele não precisa ser só de um problema já instaurado. Ele pode ser um diagnóstico em cima de prevenir, de entender e de apenas compreender o processo que acontece, digamos, em uma instituição. Então eu pergunto, se o diagnóstico é um levantamento de informação, ele é de exclusividade de quem fez psicopedagogia clínica? Não, claro que não. Como é que eu sou um psicopedagogo institucional e eu não vi nenhum tipo de instrumento de diagnóstico e eu vou para uma escola e eu não sei fazer uma avaliação de uma criança que tem dificuldade ou transtorno de aprendizagem? Eu não sei usar uma EOCA, eu não sei fazer uma entrevista com os pais, eu não sei fazer uma devolutiva, eu não sei fazer um encaminhamento para um profissional corretamente. Aí é que eu bato na dificuldade da formação, na desorientação que está os cursos de psicopedagogia. Eles estão bem desorientados, porque se leva ao curso de psicopedagogia clínica de uma forma onde desassocia o lado institucional, de social, de psicologia social, de relações vinculares, de construção de grupos. O psicopedagogo clínico tem que saber isso também. E o psicopedagogo institucional precisa conhecer o que nós chamamos de clínicos, os atos de investigação, os atos de acompanhamento do sujeito ou daquela instituição. Então, isso são atos clínicos, práticas clínicas. Tá? Então, a gente acredita aí que deve-se, você que está buscando essa profissão, priorize um curso que te traga essas duas informações, te traga institucional e te traga o clínico. Por mais que você nunca trabalhe numa escola ou que você deseje montar o seu espaço psicopedagógico e atuar só nessa área, mas você tem o conhecimento institucional. Você conhece o processo, como é que uma escola funciona, o que é o fracasso escolar, você vai ver discussões sobre aprendizagem. Tá? Então, você precisa desse conhecimento. E se você não vai para a área clínica, mas você vai fazer um concurso, eu estou fazendo assim, porque eu quero um concurso para o governo do estado, do meu estado, então, você precisa levar para a sua atuação conhecimentos clínicos de avaliação, de instrumento de intervenção, de simbologia, de jogos, de psicanálise,
tá? Para você atuar dentro daquela instituição que você vai trabalhar, tá? Então, essas reflexões é para que a gente possa estar entendendo que às vezes você usa um conceito, tá? Ou que eu não vou dizer que nem é um conceito, é um preconceito, tá? Você já diz e reproduz algo que você ouviu ou que você leu sem entender, sem pesquisar, e você já vai defendendo isso, né, de uma forma muito pragmática, de uma forma já preconceituosa, ou do senso comum. Ah, clínico é dentro de uma clínica, institucional é dentro da instituição. E uma coisa está completamente separada da outra, que é um erro. Tá? E esse erro está sendo construído dentro das organizações, das formações das faculdades. Tá? É uma construção, está se dividindo a psicopedagogia em pedaços para virar algo capitalizado. Quanto mais curso, mais as pessoas procuram curso, mais as faculdades vendem curso. Hoje nós temos curso só de psicopedagogia hospitalar. Né? Enquanto que o psicopedagogo, se ele trabalha em instituição, ele tem que estar preparado para trabalhar com qualquer tipo de instituição, qualquer grupo. Dentro da psicopedagogia institucional já devia vir na sua grade disciplina de psicopedagogia hospitalar. Você trabalhar a questão das doenças, questão da morte, questão da situação hospitalar, biossegurança, já devia estar aí dentro da sua carga horária, é isso, para que esse profissional, ele chegue nesse ambiente e ele saiba aí como atuar nesse ambiente. Então, essa reflexão é para que você, aluno, você profissional, que é da clínica, que está aí me criticando, isso aí está errado, mas que você traga essa reflexão, que você busque na literatura, você leia nessas reflexões desses livros que eu mostrei aqui no início, que você leia as entrelinhas e que você observe que clínico e institucional são algo que não pode estar desvinculado. A nossa atuação, ela é clínica em qualquer ambiente que a gente esteja. E que se esse psicopedagogo lá na sua formação não está tendo esse conhecimento, ele vai estar atuando de forma desorientada ou fazendo algo errado, sem ética, interferindo dentro de outros aspectos. Então, o certo é formar os profissionais corretamente, é investir na formação profissional. Eu trouxe aqui um trechinho que a Nádia Bossa fala sobre o trabalho clínico e o trabalho institucional. Tá? O trabalho clínico não deixa de ser preventivo, uma vez que ao tratar alguns transtornos de aprendizagem, pode evitar o aparecimento de outros transtornos. Então, na abordagem psicopedagógica, é sempre clínico. Tá? Então, assim, no livro da Nádia Bossa, ela também traz a experiência dela de um espaço fechado. A experiência dela é de uma psicopedagogia dos anos 90, né, de psicopedagogia voltada para a área clínica fechada. Então, o que eu vejo, a realidade hoje, é que a gente existe inúmeros psicopedagogos incluídos dentro das escolas. Isso é muito grande. É uma área, hoje nós temos psicopedagogos em empresas, em hospitais, nós temos psicopedagogos em brinquedotecas, nós temos psicopedagogos em CRAS, em NAICAS, em casas de saúde mental, em equipe multidisciplinar, em APAES, nas AMAs. Então, são diferentes instituições que esse psicopedagogo está atuando de forma clínica, trabalhando a prevenção, trabalhando a terapia, a parte curativa e usando instrumentos de avaliação e de tratamento. E isso é clínico. Tá? Então, essa é a nossa reflexão sobre esse assunto. Finalizando, queremos dizer que a parte preventiva e a parte terapêutica, elas estão aliadas, elas estão juntas. Você trabalha a prevenção, você trabalha a parte curativa. Dentro de um espaço fechado, do seu ambiente clínico fechado, você trabalha a parte clínica, tá? Você trabalha a parte terapêutica, você trabalha a parte também prevenção. Você vai prevenindo que outras
patologias, que outros transtornos, que outras dificuldades estejam ali acontecendo naquele aprendente. Dentro de uma escola, por exemplo, você trabalha a parte preventiva, mas você também trabalha a parte de tratamento, buscando alternativa para que aqueles alunos sem sucesso escolar consigam sucesso, né? Consigam alcançar o sucesso. Tá? Então, nesse momento, eu quero falar para vocês sobre o certificado dessa aula. Eu estou disponibilizando no link, tanto do YouTube, você pode ver aqui embaixo, vai ter a descrição no YouTube, certificados, vocês podem estar clicando, vai te levar ao link dos certificados de todos os nossos cursos, estão lá, tá? Aqui na nossa sala de webinar, eu coloquei na descrição do curso. Quando terminar essa videoaula, você pode atualizar a sua página e você vai ver certificados, clique aqui. Mas se você não encontrar, você acessa a nossa loja virtual do psicopedagogo.com.br e você vai ver na partezinha de cima do site a palavra certificação. E aí você clica para ter acesso ao seu certificado de nossas aulas, tá? Nossos certificados são registrados pela nossa empresa Espaço Ludicidade, que é uma empresa no ramo educacional, tá? Então, são certificados que você pode estar usando na sua carga horária, colocar aí como a seção profissional, no seu currículo, tem toda a legalidade, vão com assinatura digitais, tá bom? Nós temos mais algumas perguntas, eu vou responder algumas aqui antes de passar para o próximo tópico, que agora a gente vai trabalhar diretamente cada parte institucional. Lembrando que, posteriormente, a gente vai ter alguns cursos bem específicos, tá? Só sobre a escola, só sobre hospitais, né? Então, é uma discussão muito grande, né? Muito grande. Então, nós vamos ter uma pergunta, que essa pergunta me fazem muito. Eu recebo muitos e-mails, eu recebo muitas e muitas mensagens no Facebook, WhatsApp. Nós temos o grupo Psicopedagogiando. Você que é psicopedagogo, é um grupo só para psicopedagogo, estudante ou profissional. Nós temos vários grupos dentro do WhatsApp. Se você quer adicionar, nós temos aqui o número no nosso canal, mas eu vou dizer para vocês, é 86, o prefixo da minha cidade, que é Teresina, Piauí. Você coloca o nosso número TIM, que é 98224888, e aí eu vou conversar com você e você vai ser adicionado ao nosso grupo. O bom dos grupos no WhatsApp é que a gente está o tempo todo em contato com outros profissionais que trabalham, que postam foto, vídeo, soluções. Então, é uma aprendizagem. Nós temos o nosso grupo no Facebook, que é um grupo fechado, só para profissionais da área da educação, não é só psicopedagogo, nós temos outros profissionais, nós temos palestras mensais, então nós temos um trabalho com jornal, estamos lançando uma revista, tá? Então nós temos todo um trabalho voltado para discutir, para construir, para trocar experiências sobre o ramo da psicopedagogia no Brasil. Mas eu vou responder essa pergunta porque muita gente me faz ela, tá? Aqui diz assim, professora, eu tenho o curso de psicopedagogia institucional. Eu posso abrir um local de atendimento para fazer clínica? Eu pergunto para você. Querida colega, no seu curso de psicopedagogia institucional, você viu algo da clínica? Tá? Você viu o instrumento de avaliação? Você sabe fazer todo o processo de avaliação? Tá? Em primeiro lugar, psicopedagogo não abre clínica, tá? Nós não temos o que é chamado de CNAE, que é registro que os contadores usam para que você abra, digamos, o psicólogo que abrir uma clínica, ele pode. O fono que abrir uma clínica, ele pode, tá? Porque são profissões, que tem conselho, aquela velha discussão. Nós não podemos, tá? Nós vamos abrir uma empresa na área educacional e usamos nome fantasia com espaço psicopedagógico. E aí você tem um curso institucional. Bem, se eu disser para você que legalmente isso te impede, não existe algo legal que diga que psicopedagogo clínico pode abrir um consultório, psicopedagogo institucional não pode. Isso não tem. Eu, pelo menos, eu desconheço
E se vocês conhecem algum documento, não é livro, não. Livro não é documento. Livro é orientação, tá? Qualquer um pode escrever um livro e dizer o que quer. Ninguém pode impedir que alguém escreva um livro e diga o que quer, tá? Eu digo é documento. Documento que diga, psicopedagogo pode fazer isso, psicopedagogo não pode fazer isso, tá? Então, na área, não diz, tá? Muitos cursos não trazem essa especificação institucional e clínico, tá? Então, qualquer psicopedagogo pode abrir uma empresa na área educacional, que é o KINAI 85, que eu não me engano, é o KINAI 85, você abre uma empresa, o contador sabe fazer isso. Então, ele vai abrir uma empresa na tua área educacional para você dar palestra, para você dar assessoria. E dentro disso aí, existe dentro dos KINAIs um item que é chamado de trabalho, tipo como se fosse um trabalho de reabilitação, de aprendizagem. Lá eu não lembro exatamente do nome, né? Mas que são aí os trabalhos que o psicopedagogo está incluído aí, tá? Então, eu dizer para você não pode, legalmente não há nada que impeça. Agora, cabe você ter a sua própria ética profissional e saber que se você não tem conhecimento adequado para você atuar, por quê? Porque você vai trabalhar diretamente com a pessoa que já tem um sintoma, que essa pessoa precisa de uma intervenção ou de uma avaliação, tá? Então, se você tem conhecimento na área, se você não tem, gostaria de atuar, então corre atrás, né? Refaz o curso, não tem nada, a gente tem tanta pressa de atuar. Quanto mais, não adianta você atuar se você não sabe, você não vai ganhar mercado, tá? É o que eu disse, é uma área complicada, é uma área bem concorrida. É uma área que se você não te dá, o pai não dá, já é uma área de as pessoas não têm conhecimento, acha que é um professor particular, ou então acha que é um psicólogo, né? Então, as pessoas não entendem ainda o que é o nosso trabalho, o que a gente faz, qual é o trabalho realmente. Então, a gente precisa muito divulgar o que é a psicopedagogia para que as pessoas entendam o que é o nosso trabalho. Então, se você não faz um bom trabalho, você não vai ter cliente, né? Então, é preciso que você tenha ética, respeito e, principalmente, humildade de reconhecer que você não teve uma formação adequada, tá? Então, cabe, às vezes até quando você faz o curso, que você vê tudo isso, você ainda tem que ter essa, isso dá para mim, isso não dá para mim, porque eu não gostei disso, eu preciso me capacitar mais. Tem uma outra pergunta aqui de uma aluna, que ela faz assim, ela pergunta se existe curso de psicopedagogia clínica à distância. Existe, tá? Existe todos os tipos de psicopedagogia que você imaginar à distância, tá? E existem uns bem pequenos, 360 horas, tem só psicopedagogia clínica, tem só psicopedagogia institucional. É o que eu venho falando desde o início desse curso. É o que eu venho dizendo. Não opte por um curso que te dá só uma formação. Ele só vai te dar um material de trabalho. Você, psicopedagogo, tem uma gama de locais para trabalhar. Então, por que você vai se limitar só um espaço, tá? Até porque só o espaço clínico nem sempre te dá retorno financeiro. Às vezes você tem que fazer um concurso, atuar numa escola, você tem que dar palestra num local, você vai dar uma palestra numa escola, você tem todo o conhecimento só sobre o transtorno, você não conhece o funcionamento de uma escola, você não conhece a formação pedagógica, você não conhece sobre a área escolar, você precisa desse conhecimento. Então, quanto mais você consegue, tá? O conhecimento de tudo um pouco, quanto mais você tem uma formação dualista, que você vê a um lado e o outro, tá? Então você vai conseguir ter vários horizontes, conseguir ter uma atuação melhor, tá? É desde o começo que eu venho falando
dessa questão, das contradições da formação e dessas questões que você precisa, é você, aluno, que vai fazer o curso, ou que está fazendo, é que tem que decidir, né? Eu quero ser só isso, ou eu quero ter mais conhecimento, tá? Então, a gente tem uma colega aqui que colocou aqui uma questão bem interessante, vou ler para vocês. Ela diz que fez o curso de psicopedagogia e o certificado diz assim, pós-graduação lato sensu em psicopedagogia. Ela diz que não houve estágio, ela apenas fez um relato de experiência envolvendo crianças com várias queixas. Ela diz que foi aplicado técnicas, entrevista, anamnese, teste de psicomotricidade e outro, tá? Então, ela diz que algumas instituições de ensino alegam que ela não pode fazer esse tipo de atendimento, pois o curso que ela fez é institucional. Ela não pode ser considerada como clínico, uma vez que não teve estágio. Ou seja, se para atuar como psicopedagogo clínico é necessário estágio, logo, a psicopedagogia institucional também necessita, né? É uma confusão. Na verdade, colega Silvana, é o que eu venho dizendo desde o início desta aula. É uma falta de orientação. Cada faculdade segue uma coisa. Aonde é que está escrito que para psicopedagogo tem que ter estágio e para psicopedagogo institucional não tem que ter estágio? Pelo amor de Deus, onde é que está escrito? Em lugar nenhum. Tá? Onde é que tem essa regra? Porque quando eu digo escrito, eu não estou dizendo escrito num livro. Você pega um livro, está lá. Não. Tem que ter leis, diretrizes. Tá bom? Então, assim, é isso que eu falo. Como nós não temos organização de classe, de categoria, de organização de instrumento jurídico, que seria as organizações sindicais, organização de conselho, cada faculdade forma do jeito que quer. Essa história de que psicopedagogo clínico tem estágio, institucional não tem estágio. Aí nós temos outra coisa. O pessoal faz um curso, um ano fazendo o curso de psicopedagogia institucional. Aí, quando chega lá no final, ele vai fazer um estágio dentro de uma escola e o professor manda ele aplicar teste. Manda ele fazer estudo de caso com o aluno. Ou seja, como é que você faz o curso todinho falando de instituição e no final você faz teste com o aluno? É uma desinformação, é uma falta de coerência. Mas só acontece porque você, aluno, não reclama. Você, aluno, não faz dialética. Você não faz não tem dois lados. Você só aceita. Não existe mudança se não há processo de luta. Tem que ter processo de luta para que tenha mudança. Tem que reclamar, tem que falar que está errado. Para que as novas gerações, para que os novos cursos mudem. Nós temos uma chuva de cursos. Nós temos curso demais. Nós temos agora uma moda de faculdade, que não é nem a faculdade. É uma pessoa que faz o contrato com a faculdade, aí vai lá e oferece o curso em um monte de cidadezinhas pequenas. É só o que tem curso de psicopedagogia em qualquer lugar. Dentro da farmácia tem uma salinha, tem um curso de psicopedagogia. Aí o professor vai lá de 15 dias, de um mês, tem uns que é só uma vez no mês que tem aula. Imagina, você tem 2 aulas por mês em um ano, você ainda aprende pouca coisa, imagina uma aula no mês. Em 6 meses, você tem 6 aulas, já é psicopedagogo. Então, há uma preocupação sim, tá? É uma desorientação, não tem isso. Não existe, a lei, a nossa lei diz muito pouca coisa, parece que 6 artigos para começar, bem pequenininha. Ela é muito fragilizada, ela não diz quem é que pode abrir um espaço, ela não diz como tem que ser feito isso, ela não diz exatamente a atuação. Isso faz com que abra esse leque de discussões entre as pessoas, entre os profissionais, entre as faculdades, cada um coloca o que quer. Mas o correto é termos orientações corretas. Se o seu curso é pós-graduação, lato sensu, em psicopedagogia, acabou-se. Você é psicopedagogo. Tá? Então, agora, se dentro da sua carga de horária lá, dentro das suas disciplinas, você não teve nenhuma disciplina do ambiente da prática clínica, tá? Aí é preciso que você, como profissional, você tenha
a consciência que você precisa se atualizar e fazer um curso nessa área. Mas não existe essa coisa do não pode. Não existe uma legislação que diz você não pode fazer isso porque em algum lugar está isso. Não, não existe isso. Tá? A orientação está errada. Tá? Vamos ver se tem mais aqui. Aqui a outra pergunta, a aluna Marina pergunta a mesma coisa. Eu tenho um certificado de clínica, eu posso trabalhar numa escola? Pode. É isso que eu estou falando desde o início do curso. Você tem um certificado de psicopedagogo. Agora, o que é diferente é o que você vai fazer lá. É a proposta do que você vai fazer lá. Tá? É o trabalho que você vai fazer lá. O que eu chamo de psicopedagogia clínica escolar. Não é igual ao processo que você faz individual lá com o seu aprendente no espaço ambientalizado individual, que nós chamamos de espaço psicopedagógico, outros chamam de consultórios. Tá? O espaço clínico escolar é outro, mas você pratica clínica lá dentro. Não adianta chover gente aí me bombardeando de mensagem dizendo tá errado, tá errado, tá errado. Não adianta. Na prática, existe sim clínica dentro das escolas. Clínica, sim. O que é clinical? O que é prática clínica? Nós já vimos no início desse curso. É fazer o processo de avaliação, é a minha postura de avaliação, é a minha escuta psicopedagógica. Tá? E isso o profissional faz em qualquer ambiente que ele esteja. Ele sempre vai ter atuação clínica. Agora, é diferente, o foco é diferente, o objetivo é diferente e a forma como você faz é diferente. Tá? Nós temos uma pergunta se já existe concurso para psicopedagogo. Existe, tá, aluna? Existe vários concursos hoje. O primeiro concurso para psicopedagogo foi na década de 80. Tá? E hoje já existem, nós temos uma lei, que eu não me engano, é 476 ou é 464, é uma coisinha aí. É uma lei que você até acha ela no nosso site, grupopsicopedagogiano.com.br. É uma lei que traz a obrigatoriedade a nível nacional da inclusão por concurso público de um psicólogo ou psicopedagogo. Tivemos um avanço imenso de sermos inseridos nessa lei, que está aí parada, caminhando a passinho de tartaruga, mas existe, né? Mas temos algo ruim dentro dessa lei, que foi essa conjunção do ou um, ou outro, né? Isso não foi lá muito bom. O ideal é que fosse e, porque são dois profissionais que fazem um trabalho diferente, que tem foco de trabalho diferente, que faz coisas distintas e que são indispensáveis para o sucesso daquela instituição escolar. Tá? Então, o ideal era que fosse este profissional e o outro, e os dois juntos pudessem trabalhar em construção do sucesso daquele aluno, dos alunos da escola, pudessem trabalhar juntos de forma aí multidisciplinar, interdisciplinar, né, em parceria. Mas, infelizmente, trouxe uma conjunção aí que traz aí uma escolha, uma alternação, uma alternativa. Não é nem uma alternação, uma alternativa mesmo. Ou você usa um, ou você usa outro. Como nós, psicopedagogos, somos aí uma ponta mais fraca, sem organização de categoria e sem um reconhecimento ainda social, pode ser que os concursos aí estejam optando mais pelos psicólogos. Mas é por isso que temos que nos organizarmos. Temos o nosso conselho, temos frente de trabalho, valorização profissional, grupos de discussão, vamos criar grupos de estudo pelas cidades, tem que ter grupos de estudo. Na década de 80, aí Jorge Prince criou os grupos de estudo, Rio Grande do Sul criou os grupos de estudo, e foram esses grupos de estudo que construíram a psicopedagogia no Brasil. Temos que criar os grupos de estudo, porque é estudando, é discutindo, é questionando, é que a gente chega a novas perspectivas, novas ideias, novos projetos, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui as multifaces do trabalho do psicopedagogo institucional. Em resumo, aí na tela, vocês podem ver nos slides, nossos alunos podem estar vendo aí, que nós trazemos o trabalho, tá? Nós temos o trabalho nas escolas,
nós temos o psicopedagogo institucional, ele pode trabalhar em vários tipos. Eu estou procurando... é esse slide, encontrei. Tá? Aqui. Tá? O campo de atuação do psicopedagogo. Tá? Qual é? Nós temos a psicopedagogia no âmbito dos espaços clínicos fechados, o ambiente de aprendizagem fechado, tá? Que ele pode ser, não, quando a gente fala clínica, a gente não está se referindo, e eu já repeti várias vezes nessa aula, vamos perder essa visão de clínica médica, né? De que clínico só é aquele espaço médico. Não, tá? Pode ser um ambiente em outro local, um espaço onde existem vários profissionais trabalhando, multi-espaços que hoje são bem criados, né? Muitas cidades estão criando os espaços disso, espaços multissensoriais, espaços de aprendizagem aí, ainda engatinhando esses espaços, mas é um trabalho aí de espaços clínicos, tá? Nós temos esses espaços particulares e nós temos em alguns hospitais esse serviço público também, né? O psicopedagogo é um profissional que pode ser incluído aí no Sistema Único de Saúde. Ainda não é, porque falta uma luta da categoria, né, para que haja concursos. Nós sabemos que existem profissionais que trabalham em hospitais, mas não são profissionais concursados, né, são profissionais, às vezes é da educação, é de outro setor, e aí são emprestados, né, terminam tendo um conhecimento e chegam a posto através de política, alguma coisa aí. Mas que é necessário a gente lutar para os concursos públicos. Por quê? Porque os hospitais, a gente pode ter a parte clínica ambulatorial, né? Por que só quem tem condição de pagar um tratamento, vamos botar aí caro, né? Psicopedagogia não é um tratamento muito barato, nem todo mundo tem condição de pagar R$80, R$90, R$100. Já vi tratamento psicopedagógico a R$180, uma sessão, né? Então, por que não isso dentro do Sistema Único de Saúde, dentro dos ambulatórios, onde a pessoa vai marcar a consulta, para que ela tenha essa terapia gratuita dentro? Por quê? Porque é saúde. Psicopedagogia é uma área da saúde e da educação. Se você não aprende, se você não vai bem, isso baixa a estima da criança, do adolescente, do adulto, e isso traz outras consequências que de uma dificuldade vai levando a outras patologias. Então, o psicopedagogo nesses ambientes, ele já vai trabalhar aí com a parte terapêutica de intervenção desses processos de dificuldade ou de patologias que se apresentam, e aí ele vai em busca de soluções para ajudar esses aprendentes a superarem essas dificuldades, tá? Mas nós temos também os ambientes que nós chamamos de instituições. E o que é essa instituição, tá? É qualquer outro local, tá? Que não trabalha o indivíduo somente, mas trabalha indivíduos e trabalha grupos de indivíduos. E aí nós temos empresas, tá? A literatura sobre as empresas está engatinhando. Nós temos pouquíssimos trabalhos, né? Pouquíssimos trabalhos que falam da área da psicopedagogia empresarial, né? Nós temos esse trabalho que é bem pequeno, né? É um trabalho interessante, mas é um trabalho ainda muito pequeno, que não dá assim, uma abrangência na prática, realmente, do trabalho do psicopedagogo empresarial. Eu ainda não conheço, ainda não vi estudo de caso, relatos, artigos, né? É uma área que precisa que vocês, estudantes, estejam pesquisando, e nós profissionais também, produzindo material. Eu vejo que os artigos de TCC, eles são muito rotulados, muito impregnados na leitura, na escrita, na dislexia, na atuação, nesse tipo de atuação. Então, os alunos podem estar usando, né, construindo aí artigos que fujam dessa perspectiva, desse quadradinho fechado da psicopedagogia e que abranjam o lado do psicopedagogo, né, buscar uma empresa para ir fazer um trabalho, uma busca, um trabalho voluntário, para que a gente construa isso.
para se construir a psicopedagogia, a gente precisa de estudos de caso, de atuação, de pessoas que vivam na prática. E essas pessoas que vivam essas práticas, construam prática, né? Escrevam sobre isso, escrevam sobre a sua prática dentro das empresas. Nós temos aí a segundo tipo de instituição, os estabelecimentos educacionais. Tá? Então, nós entendemos com estabelecimentos educacionais vários tipos de estabelecimentos. Né? Nós temos as escolas, que é, na maioria, ou do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e as faculdades. O psicopedagogo ele pode ser inserido dentro das faculdades para atender o alunado universitário, quanto os adultos, quanto os jovens adultos aí, né, sofrem de dificuldade de aprendizagem, de leitura, de memória, de concentração e precisam dessa ajuda psicopedagógica aí para que a sua vida acadêmica, né, aconteça com mais favorecimento, né, com mais que ele consiga apoio para a sua vida acadêmica, tá? Outra instituição são os hospitais. Eu já falei sobre a questão ambulatorial. A parte ambulatorial seria um trabalho direcionado diretamente com aquele aprendente que já existe uma queixa, que já existe um problema instalado ali. Então, é um ambiente privado, um ambiente fechado, né? Mas também o psicopedagogo dentro do hospital, ele pode fazer um trabalho a nível maior, a nível de instituição, a nível de grupos, tá? A gente tem o trabalho como fonte, eu esqueci de trazer, eu tenho o Psicopedagogia Hospitalar da Olivia Porto, né? Que traz uma reflexão bem interessante sobre o trabalho, mas ainda é insuficiente, ainda falta a gente ter mais trabalho sobre isso. Até porque, quando a gente lê o trabalho da Olivia Porto, a gente tem uma sensação que há uma mistura do trabalho dela como psicóloga, porque ela é psicóloga, do trabalho psicopedagógico. A gente se sente assim meio que perdido na leitura, né? Claro que a intenção dela não foi essa, mas quando eu leio, já li várias vezes, e eu sinto a dificuldade um pouco de encontrar ali o que é a psicopedagogia e de encontrar o que é a psicologia, tá? Mas são inúmeros os trabalhos que o psicopedagogo pode trabalhar. Um deles são os espaços lúdicos, a criação do espaço lúdico, né? Criança, quando ela chega no hospital, ela chega debilitada, ela perde o seu contato aí com a sua escola, com seus amiguinhos, com a sua família, fora aquele ambiente de injeção, ambiente de agulha, ambiente de remédio toda hora, de outras crianças chorando. Então, é um ambiente bem difícil. E aí, o psicopedagogo pode trabalhar com ludo, com a brinquedoteca. A gente vai ter um curso posteriormente só sobre brinquedoteca, tá? Então, o psicopedagogo pode estar agregando a sua criatividade, a ludicidade, a música, a arte-terapia, para estar trabalhando com essas crianças e restabelecendo e fortalecendo o vínculo delas com a aprendizagem. Tá bom? Mas ele também precisa trabalhar só o paciente que está internado. Ele pode trabalhar aquele paciente que está indo aflito, buscar informação. O psicopedagogo pode estar trabalhando essas relações, trabalhando aqueles funcionários que vivem em tensão ali o tempo todo. Ele pode trabalhar os vínculos dali do que está acontecendo. Então, é um profissional que deve ser incluído nesse ambiente, né? É uma luta que tem que ser feita. São pouquíssimos os hospitais que estão recebendo esse profissional, inserindo aí em suas equipes multidisciplinares. Mas é uma área que tende a crescer, né? Desde que nós, psicopedagogos, estejamos valorizando, falando, levando essa informação aos municípios. Muitos municípios estão aí criando projeto, levando esse profissional para a sua área, tanto de ambulatório como a área de instituição como um todo, ou a parte lúdica do hospital. Mas nós temos uma área que tem crescido muito, eu tenho recebido bastantes e-mails e mensagens de pessoas que passaram em concurso para aquilo que eu chamo de estabelecimentos assistenciais. O que são esses estabelecimentos assistenciais? A grande maioria das cidades foram criados NAICAS ou os CRAS, né?
com o fechamento das instituições de repouso para pacientes com problemas mentais, foram criados espaços alternados para esses pacientes ou para pessoas que sofrem qualquer tipo de transtorno mentais ou outros tipos de transtornos psicóticos ou não, né? Como pessoas com problemas com alcoolismo, pessoas envolvidas com droga. Então, são locais de assistência, tá? Então, eu já tenho visto muitos psicopedagogos que fizeram concurso público para essa área. A grande dificuldade é que quando eles chegam nesses locais, eles não sabem o que vão fazer. E as pessoas que estão lá não sabem o que vão cobrar dele, né? Então, é preciso que a gente esteja construindo isso também. Você é um psicopedagogo clínico institucional. Você pode trabalhar tudo que você aprendeu na parte clínica, tudo que você aprendeu na parte institucional, juntando aí em cima da realidade daquele ambiente que você está instalado ali, né? Fazendo uma avaliação daquelas pessoas, buscando saber as suas dificuldades, suas angústias, né? E o que elas aspiram, o que você pode estar fazendo naquele ambiente. Outro ambiente também que está tendo concurso são os locais onde recebem crianças menores infratoras, né? Ou casos que essas crianças não estejam ali o tempo todo, internadas ou por algum tempo, mas que elas vão por algum motivo, ou locais que recebem crianças vítimas de maltratos, abuso sexual, né? Situação de drogas. Então, também são locais assistenciais, que dão assistência, que tem equipes multidisciplinares e que o psicopedagogo, né, que o psicopedagogo esteja ali nesse ambiente. E é outra dificuldade. Chega o psicopedagogo lá e não sabe o que vai trabalhar. O psicopedagogo pode estar trabalhando com esses adolescentes, esses pré-adolescentes, as suas inquietudes de aprendizagem, avaliando o que eles sabem, o que eles não sabem, através das oficinas psicopedagógicas, tá? Trabalhando grupo, aí você vai trabalhar e vai ler o que o psicopedagogo Jorge Visca traz aí dos grupos operativos. Vamos trabalhar aí o lado da epistemologia convergente, que trabalha a psicologia social, trabalha os grupos e os vínculos. Mas você também, na prática, pode trabalhar jogos de leitura, pode trabalhar quebra-cabeça, atividades que incorporem, atividades que levantem a autoestima deles, que resgate o vínculo quebrado com a educação, com que eles possam falar. Você pode estar trabalhando com desenho, com técnicas projetivas, aquelas que nós psicopedagogos podemos usar e que você tem a capacidade de estar interpretando e avaliar. Você pode trabalhar com uma caixa de trabalho, né? Que é uma das técnicas de intervenção do psicopedagogo, que quando a gente fala em intervenção, a gente pensa diretamente na parte posterior à avaliação, mas que nem sempre, né? A intervenção é tudo aquilo que você intervém, se coloca à frente ou passa por um processo de mudança ali naquele momento. Então, a caixa de trabalho é uma das opções que você pode estar trabalhando. Depois a gente vai fazer um curso só sobre a caixa de trabalho, que a caixa de trabalho não é caixa lúdica, né? É duas coisas separadas, né? Caixa de trabalho é uma coisa, caixa lúdica é outra, tá? Então, são técnicas separadas. Então, nesses ambientes assistenciais, nós temos outros ambientes assistenciais, nós temos as casas de repouso para idosos, o psicopedagogo está sendo incluído nesses locais. E aí, o que eu vou trabalhar com essa pessoa na terceira idade, essa pessoa que não tem família, que a família deixou lá, geralmente a estima muito baixa. Eu vou trabalhar aprendizagem com essas pessoas? Você pode estar trabalhando. Quanto mais a pessoa aprende, mais ela se sente útil, mais ela produz. E não há idade para aprender, não há limite para a aprendizagem, tá? Então, a gente pode... outro local. Então, nós temos hoje inúmeras associações assistenciais. Nós temos as AMAs, que são associações de assistência aos autistas. Nós temos as associações dos TDAHs, pessoas com hiperatividade. Nós temos associações de autistas. Nós temos associações de pessoas portadoras de deficiência visual. Associação de pessoas auditivas. São inúmeras associações.
e que o psicopedagogo pode estar agindo dentro desses espaços. E aí eu chamo de psicopedagogia institucional assistencial. Agora, uma grande questão dessas pessoas que trabalham nesses ambientes assistenciais é que dentro da nossa formação psicopedagógica não prepara o psicopedagogo para trabalhar essas instituições, essas pessoas, porque são ambientes bem peculiares. Você trabalha num ambiente onde você tem filho de pessoas envolvidas com droga, com alcoolismo, com abuso sexual, então você tem que ter uma preparação para saber como trabalhar, enfrentar aquela situação daquelas crianças que convivem ali. Né? Então, se você trabalha, você vai ser psicopedagogo dentro de uma instituição de idoso, então você tem que conhecer sobre o envelhecimento, sobre as doenças como mal de Alzheimer, como o processo de envelhecimento. E aí você não conhece nada disso, tá? Por quê? Porque a nossa formação trabalha instituição como se instituição fosse só escola. Só traz o ambiente escolar e só faz reflexão sobre a aprendizagem escolar. Então, é um erro das formações que eu digo, elas polarizam e terminam dentro da polarização, ainda escolhem apenas um foco, que geralmente é o foco escolar. Tá? Então, vamos fazer aqui uma reflexão sobre a psicopedagogia nas escolas. A psicopedagogia na escola é preventiva, não pode ser um trabalho preventivo. Se você for ler a maioria dos livros de psicopedagogia, eles vão focar no preventivo. E eles vão dizer que o trabalho do psicopedagogo tem que ser só preventivo na escola. Teoricamente, é até uma discussão bonita quando a gente lê, né? Que o psicopedagogo tem que trabalhar a prevenção para que não aconteçam as dificuldades e os transtornos. A verdade, em 2014, que é o ano que nós vivemos hoje, e que você talvez que vai ver esse vídeo daqui a 5 anos, 6 anos, se não houver uma mudança na educação, na visão educacional e política educacional do nosso país, nós já vivemos um momento de caos da educação do nosso país. Ao número de crianças que chegam a 11 anos de idade, que não sabem ler, não sabem escrever, não sabem interpretar, é imenso. Para o governo federal fazer um pacto de alfabetização, de que a criança tem que ler, levando esse recurso, é porque já chegou ao nível de emergência. E aí, nós vamos fazer o quê? O psicopedagogo não vai trabalhar, não vai intervir junto a essas crianças que estão num processo, que chegam ao 5º ano, ao 6º ano, e não sabem ler, não sabem escrever, não sabem, fazem erros ortográficos que você olha e vai dizer essa criança tem desortografia. Não, ali é um processo educacional errado. Então, no processo preventivo, para que ele tenha um trabalho voltado para que aquela escola faça um trabalho preventivo, é preciso também que se trabalhe para que sane os problemas que já existem dentro da escola. Existem imenso. Toda escola que você chega hoje em dia, você encontra as crianças que não sabem ler. Crianças, você tem uma discrepância imensa da criança da escola particular para a escola pública. Nossa escola pública está gritando socorro. Nós temos exceções de escolas públicas que funcionam, mas por todas as regiões nós temos discursos belíssimos, mas na prática, de quem convive lá, do professor que convive, das crianças que estão lá, nós sabemos da dificuldade. E o psicopedagogo fazendo um trabalho de intervenção junto com os profissionais, fazendo a parte de assessoria, buscando, levando projeto, vendo a metodologia também, mas que ele também esteja fazendo diagnóstico individual em grupo, ajudando esses professores a identificar as crianças que têm transtornos e façam encaminhamento para profissionais que possam estar tratando. A escola pode ter a sala do psicopedagogo, ambientalizada, da forma, então tem muitos que dizem, não pode fazer esse trabalho que ele vai ser contaminado. Contaminado depende da ética profissional, da capacidade do professor. Dentro da escola, você tem até mais recurso
do que lá na clínica, que você não tem, de conhecer a realidade daquele aluno. Muitas vezes o pai chega para a gente dentro dos nossos espaços clínicos e eles contam uma história que quando você vai lá na escola, a escola conta outra. E aí? Todos os espaços têm contaminação de qualquer forma. O que a gente não pode deixar é essa quantidade imensa de criança, adolescente, de adulto, universitários, com déficit escolar, com pessoas passando, sendo empurrados para frente para que os índices do país aumentem. Enquanto nós temos milhares de psicopedagogos desempregados e milhares de psicopedagogos que seguem uma orientação, que estão dentro das escolas e não fazem um trabalho de terapia com essas crianças. Não fazem um trabalho em grupo, não fazem uma oficina. Tem que ser feito esse trabalho também de terapia, tem que ser feito trabalho de intervenção com essas crianças com dificuldade. Chamar os pais, orientar os pais. É o trabalho do psicopedagogo dentro da escola. Ajudar o professor. Hoje nós temos uma inclusão mal feita dentro das nossas escolas, que veio assim de cima para baixo, uma construção errada, sem estrutura. Então o professor está perdido com aquele aluno que é autista, com aquele aluno que tem déficit de atenção, com aquele aluno que tem dislexia, mas ele também está perdido com aquele que tem síndrome de Down, com aquele que tem problemas neurológicos, problema mental. Ele tem problema com todos eles, e tem até com aqueles ditos normais. Imagine com aí o professor tem 30 alunos, 40 alunos numa sala de aula, tudo misturado. Com ele tem o tempo certo, o tempo correto, ele tem que dar aula, ele tem que passar o conteúdo, e ele é sozinho para conseguir aquilo dali. Tá? Então, teorizar, a gente lê um livro todinho onde diz que o papel do psicopedagogo dentro da instituição escolar é só assessoria e só prevenção. Eu acredito que o psicopedagogo, se ele tem uma formação correta, ele vai trabalhar a parte preventiva, fazer ações, projeto, trazer aí opções para a escola. Eu tenho visto trabalho de psicopedagogos que faz opções muito boas, tá? E trabalha isso dentro com um projeto da escola, com atividades extracurriculares, passeios, né? Isso ajuda o rendimento escolar. Mas também faz oficina com os professores, faz oficina com as crianças, acompanha aqueles que têm mais dificuldade, chama os pais para a escola, né? E tem um trabalho incrível e bonito. Então, eu estou fazendo uma pesquisa, né? E aí eu já tive 100 psicopedagogos voluntários. E aí, cada dia eu recebo mais psicopedagogos voluntários. Eu estou traçando o perfil do psicopedagogo institucional, principalmente o escolar, buscando saber onde são as instituições que ele trabalha, o tipo de instituição, há quanto tempo, como é o trabalho que ele faz lá, qual foi a formação que ele teve, se ele leu livro sobre a teoria a teoria básica, quantos livros ele leu dentro da formação, que nota ele se dá dentro daquela atuação, como é o reconhecimento daquela atuação. Então eu quero trazer para vocês, posteriormente, em um estudo, o perfil desse profissional. Quem é realmente esse profissional? Como é na prática? Sem o blá 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 das discussões de um congresso ou de outro, mas na prática, quem é esse profissional? Onde ele está atuando, quem ele é, quanto ele ganha, como é a atuação dele. E se a atuação dele está coerente com o que está sendo feita a formação ou incoerente. Porque se é incoerente, precisa de orientação. A gente não pode recriminar os profissionais, mas a gente tem que ter orientação desses profissionais, tá? E uma coisa importante é o encaminhamento. O profissional tem que saber fazer o encaminhamento, orientar o pai, chamar o pai. Você vê um aluno, você faz uma avaliação, você pode fazer uma EOCA dentro da escola, dentro da sua sala, dentro da escola, você traz aquela criança, aplica a EOCA, aplica uma entrevista com os pais, e aí você faz o encaminhamento para aquela criança ser levada para um outro ambiente, para um outro profissional, seja da rede pública, seja da rede privada, onde ele possa aí ter um tratamento adequado. Mas é dever do profissional, do psicopedagogo que está na instituição, fazer essa investigação, esse diagnóstico, e ele pode fazer isso individual e em grupos, porque o objetivo do psicopedagogo institucional é o sucesso da escola, tá? Então, nós temos aí
Aqui nós temos mais uma fala da Nádia Bossa que diz: tanto no seu exercício na área educativa, como na saúde, pode-se considerar que o psicopedagogo tem uma atitude clínica frente ao seu objeto de estudo. Isto não implica que o lugar de trabalho seja uma clínica, mas refere-se à atitude do profissional ao longo da sua atuação. Tá? Então, só para reforçar tudo que a gente tem que falar. Tá? A questão das empresas, questão da assistência, tá? Então, eu tenho visto muitos trabalhos na questão hospitalar, psicopedagogos como a psicopedagoga Creuza em Teresina, tá? Que faz excelentes trabalhos voluntários em ONG, como a Esperança e Vida e outras instituições que ela presta serviço voluntariado, levando a psicopedagogia aos pacientes portadores de câncer, trabalhando a autoestima, trabalhando a produtividade, levando a criatividade com as oficinas psicopedagógicas. Então, são diferentes ambientes que o psicopedagogo pode estar sendo incluído e levando informação de muitas formas e maneiras que a gente pode estar atuando. O que é necessário é que haja uma reflexão sobre a formação, sobre o que está sendo formado, repassado, tá? Porque a teoria e a prática estão muito distantes. É preciso que se faça uma reflexão sobre os cursos. É preciso, mas isso não vai haver se não houver de você, aluno, que organize a sua turma, que chame a coordenação da sua turma, que reclame sobre a sua carga horária, que coloque em pauta como é que a gente está fazendo o curso, a gente não instrumento, eu não sei o que é OCA, eu não sei quem é Jorge Visga, eu não sei o que é epistemologia convergente, eu não sei o que eu vou fazer realmente nessa instituição. Então, cabe você a estar buscando essa reclamação, essa atuação, correndo atrás, tá? De entender, de buscar, de criar, de divulgar, de cobrar do seu curso, da sua coordenação, da sua faculdade, né? Trazendo informação, trazendo... Por quê? Porque quando a gente cria, quando a gente produz, a gente também não está criando só para a gente está criando para gerações futuras, para pessoas futuras, estamos construindo conhecimento, tá? Então, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer você que está assistindo esse vídeo, quero te convidar a ler o meu artigo que eu fiz sobre o que eu chamo de psicopedagogia clínica escolar, que é a atuação do psicopedagogo dentro das duas vertentes, preventiva e terapêutica. Você encontra esse artigo no meu blog pessoal, que é psicopedagoga Jassondra Barbosa, blogspot.com.br, e aí você vai ter informações sobre o que é caixa lúdica, os instrumentos, está preparando aí um curso de diagnóstico passo a passo, levando que o diagnóstico pode ser incluído em vários contextos, não só nessa visão clínica, espaço fechado, tá? Quero te agradecer, repetindo, você está vendo esse vídeo no YouTube, você está vendo aqui embaixo, aqui onde você assina o nosso canal, na parte de baixo, tem onde você pode conseguir o seu certificado. Você está assistindo em nossa sala de aula virtual no site Eventialis, você vai ter aí na descrição desse curso o link para receber o certificado. Se não, você também pode estar recebendo seu certificado acessando a loja virtual do psicopedagogo.com.br e lá tem o link certificado, tá? Para obter, eu também estou colocando no bate-papo para os alunos. Para obter o certificado, acessem o link, tá? Quero agradecer a todos. Até a próxima aula. Sejam sempre bem-vindos. Assistam os nossos próximos cursos, mais nas nossas aulas no nosso canal. E foi um grande prazer. E quero dizer a você, psicopedagogo, estudante, que é na construção, na discussão, que a gente traz mais conhecimento. Convido você para estar sempre discutindo, dê sugestão de tema, dê sugestão do que você gostaria que a gente está trazendo para você de conhecimento. Um grande abraço, até breve.